Fala, my friend! Começando mais um episódio do BratioCast, onde nós contamos a engenharia por trás dos negócios. Esse podcast é um oferecimento da Bratio, a parceira que transforma o seu projeto em realidade, com inteligência, transparência e gestão eficiente. Na Bratio, atuamos com soluções sob medida para obras residenciais, comerciais e também reformas. Da Fundação Acabamento, oferecemos controle de custo e acompanhamento técnico em cada etapa da sua obra. Clique em Saiba Mais e fale com os nossos consultores. No dia de hoje, esse cara aqui, me falta palavras. O senhor Lucas Petri, fundador do Papo de Boteco. Então, nós já bateu quase uma hora de papo aqui no Uma hora, exatamente. No off. E, bom, se apresenta aí, Luquinha. Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu nunca estive num escritório tão bonito. Pô, que isso. Se eu falasse diferente, ia pegar mal, né? Ia, pra caramba. Ia, porra. Me ajudou a vender. Eu nunca estive num escritório tão bonito que dá pra virar um podcast. Porque lá na empresa, assim, ó, a sala de reunião, né, a galera tem trauma de sala de reunião. Normalmente, ou é pra dar fumo, ou quebra pau, ou é pra fazer algum treinamento. Então, o treinamento é o mais de leve, né? E essa sala de reunião que é a mais bonita. Eu gostaria até de tomar um fumo aqui, entendeu, do cara. Tipo, porra, não, porque ambiente tranquilo, aqui, ó, feedback positivo. O que é? Precisa conversar, mas é na sala de reunião? Ah, não, então beleza. Então vamos. Tem cafezinho. Exato. Não, os meninos, na hora que eles chegam aqui, eles já chegam pedindo café, mano. Ah, você é uma mãe, né, velho? Você não é um patrão. Não, abraço todo mundo, vem. Cara, mas muito obrigado pelo convite. Que isso, prazer ter o senhor aqui pra gente falar um pouquinho pra essa galera aí do que talvez a gente manja, né? Acho que a gente consegue agregar alguma coisa pra galera. Eu falo assim, uma vez a minha namorada falou assim pra mim, ó, que a gente é capaz de falar 1 hora sem parar sobre qualquer assunto, só que ninguém pode me desmentir. Não é assim? Tá acordado. Vendedor é assim. Com certeza. Não dá. Cara, mas se pudesse resumir aí um pouquinho do meu momento hoje, né? Eu tenho 28 anos. Por mais que eu já tô com cabelo branco, tô barbudo, mas já tenho 28 anos. Atualmente eu sou gerente de marketing e toco a área de e-commerce de uma empresa familiar. Há pouco tempo eu vim para cá, justamente para ficar junto com os meus pais ali no projeto, que a mãe tinha adquirido uma empresa, então eu passei por uma venda de uma dela quando eu era menor, e agora é uma nova empresa, aquisição da outra. E eu tô agora vai fazer 4 anos que eu tô trabalhando com ela, mas sempre trabalhei com marketing, mídias sociais, basicamente, e marca. Desde quando eu saí da faculdade, tive marca de roupa, já dei consultoria. Os clássicos, né? Os clássicos. Mas eu gostava muito de moda. Por incrível que pareça, velho. Hoje eu me visto camiseta preta, calça jeans e tênis, né? Mas eu gostava bastante. Então, fui empreendedor desde os meus 18 anos, assim, tentando abrir o meu negócio. Eu sempre pirei muito em marca, justamente por conta da marca de roupa. Tenho um MBA, sou especializado em marketing, branding e growth, né? Que esse é o nome lá, que os caras dão um nome bonito para MBA. Mas no fim das contas, marqueteiro. E cara, junto com a empresa hoje eu toco o Papo de Boteco, que é uma empresa nasceu de eventos, né? Que de fato era um evento que o nosso objetivo era trazer informação que o interior não tinha. Então o que eu começava a perceber, que quando eu trabalhava em São Paulo, nas grandes capitais, a informação demorava muito para chegar pra gente. Então, cara, às vezes os caras têm um conceito de negócio lá que seria muito bom para os negócios daqui, só que demora 5, 6 anos para chegar esse tipo de informação ou alguém aplicar aqui. É literalmente relação Brasil-Estados Unidos. Exato. Então, a gente fala que o nosso propósito, maior lá no Papo de Boteco, eu e os meus sócios lá, que o nosso objetivo principal é antecipar o futuro. Então, como a gente traz essa informação o mais rápido possível, já que a gente tem acesso às informações. Então, como a gente já conversou, algumas pessoas sabem, quando eu trabalhei com o Diego Ribas, que foi jogador do Flamengo, jogador da seleção brasileira, ele é daqui de Ribeirão, inclusive o Diego, eu tive acesso e conversei com muitas pessoas e fiz amizades nas capitais, acabei tendo sócios lá, conversava de outros projetos, dava consultoria para algumas empresas e foi me abrindo portas que hoje me deram, de fato, acesso a algumas informações. E essas informações eu falei assim, cara, vamos trazer rápido para os caras daqui aplicarem, que faz sentido. Então, tudo que a gente puder fazer para aumentar as chances de uma empresa dar certo na nossa cidade, começou em Sertãozinho, né? Eu falei, tudo que a gente trouxer que aumente a chance do cara dar certo, o nosso objetivo é esse. É trazer a informação o mais rápido possível, o mais eficiente possível para os caras. E a gente começou com um evento.
O nome Papo de Boteco foi porque, como não tinham grandes espaços em Sertãozinho, a gente falou assim, cara, não vou ficar fazendo em hotel, não quero ficar fazendo igual todo mundo faz, queria fazer num ambiente diferente. Um modelo diferente, descontraído. Exato, e começou sendo só talks, né? Então, tipo, uma pessoa conversando com a outra ali, meio que um podcast ao vivo. E a gente fez dentro de bar. Então a gente começou dentro dos bares, né, da cidade, lá a gente começou em um que chama Tucas, depois a gente foi pro DBB, e hoje a gente começou a ir pra pizzaria, para outros lugares que não necessariamente são botecos, mas eles sempre têm alguma experiência gastronômica junto com o evento. Legal. Até para também impulsionar o negócio do cara. E aí a gente começou fazendo, a gente faz uma quarta-feira, que normalmente é um momento e um dia que o cara não tem muito movimento na semana, e a gente arrenda o lugar dele naquele dia. Então a gente fecha o espaço só pra gente e ele trabalha pra gente naquele dia, vendendo ali pizza, o que foi que a gente fechou naquele momento. Os nossos eventos começaram a dar, tipo, desde o primeiro evento, velho, dava 100 a 120 pessoas. Legal. E a gente tinha lotação máxima. Então eu falei, porra, aqui tem uma oportunidade, né? E o Papo de Boteco nasce aí. Falou assim, cara, tem uma oportunidade, vamos começar a fazer isso. Hoje a gente tá indo pro 5º evento. Dentro disso, a gente percebeu que os negócios ainda dava pra gente ajudar mais. A gente abriu um clube. E esse clube é um acompanhamento anual com as pessoas ali dentro, de mentoria, de consultoria. De fato, não é um clube de networking, né? A gente fala que o networking é consequência do que a gente está fazendo. Mas lá o nosso objetivo principal é que seja um clube de alavancagem de negócios. Então, lançou soluções novas de inteligência artificial. A gente vai estudar elas, vai pegar todas elas, vai aplicar elas e trazer para o nosso clube como eles podem aplicar no negócio deles. Então, a gente pegou aqui um novo framework de como trazer novos canais, como fazer novos canais de aquisição. É uma maneira de você atualizar a galera que está dentro do clube, né? Igual você falou, você está antecipando a informação que talvez demoraria épocas para poder chegar até eles. Você traz isso já de uma maneira refinada e passa para o pessoal do clube. Cara, é exatamente isso. E o ponto provavelmente você já deve ter sentido isso, mas começou que muitos amigos meus, assim, eu falo que é um pouco de sorte, né? Você ter uma roda de amigos que pensam igual você. Então, eu tenho muitos amigos que são empresários. Isso é raridade. Ou até porque, sei lá, eu nasci em 97, minha mãe abriu a primeira empresa dela em 97. Querendo ou não, fui criado meio que nesse meio. Então, obviamente, o lugar que eu estudei, as pessoas que eu conheci... Sempre estava no meio de influência desse sentido. Exato. Então, eu tenho muitos amigos, ou que o pai é empresário, ou que virou empresário e tal. E as nossas conversas, normalmente de final de semana, quando a gente saía assim, era, cara, a gente não acha um lugar... É muito difícil aqui, pessoas que têm a mesma mentalidade que a gente, pra gente fazer uma roda de conversa. E a ideia do evento era, como que eu encontro as pessoas? Porque existe. Sim. Só que eu não conheço. Então, como que a gente traz essa galera para conversar no mesmo nível que a gente, ou para ensinar a gente, para ajudar a gente? E aí a gente foi fazendo, de fato, esses eventos, pensando em construir um ambiente onde as pessoas estavam pela mesma ideia, que é estar comprometidas com os próprios negócios e fazer a parada acontecer. Sim. Então, era uma queixa nossa desde o começo. E aí começou meio que numa dor, assim, cara, vamos tentar juntar a galera aqui e fazer. E aí a gente foi fazendo. E aí foi destrinchando outros produtos hoje. Então a gente tem a Academia de Criadores, que é uma imersão de 2 dias de marketing para pequenas empresas. Então ali pega o cara que fatura até 2 milhões no ano, é para esse cara. Então rede social, canal de aquisição, tal. A gente fica 2 dias imerso com esse cara. A gente começou a abrir parceria junto com outras empresas da região. Então, tipo, com a Vox2U, a gente tem parceria para a galera fazer imersão lá, aprender com eles, aprender oratória, que é importante o desenvolvimento. Então, foi até uma chance da gente pegar as outras empresas da cidade e alavancar elas junto com a gente. Uhum. Mano, bom, até é importante a gente falar, como que eu e o Lucas se conheceu, que é o network raiz, Raiz. Esse daí foi raizaço. A gente participou de um curso de branding lá em São Paulo, do Galileu Nogueira. E aí, Galileu, os meninos aí, seus alunos. Exato. E a gente, na realidade, a gente chegou aquela turma, todo mundo lá no back-office lá, tudo reunido. Todo mundo quietinho, Todo mundo quietinho, aí chega todo mundo fica em volta de uma ilha que tinha lá, aí começa a trocar o assunto, pá. De onde você é? Pô, sou de Sertãozinho. Ô, sou de Ribeirão. Não é possível, né? Que aqui eu vou encontrar o cara de Ribeirão. Toda imersão vai ter alguém da nossa região, não tem jeito. Não tem jeito. E aí a gente se conheceu lá, e aí vem, amizade já. Faz quanto tempo que nós fizemos esse curso? Cara, vai fazer... Uns 3 anos? Não, acho que uns 2 anos, né? 25? Foi 23, não foi? Por aí. Ou foi no... Não, foi no final de 23, eu acho. Não foi? Por aí.
Não lembro exatamente quando então foi. eu acho que, o que eu me lembro, eu acho que deve ser para 2 a 3 anos. E aí, eis que se surge uma amizade raiz ali através do network, segundo Marcos Marques. E, mano, em relação ao papo de boteco, hoje então o papo de boteco ele é só para o pequeno empreendedor? Se tem alguma parada que você atinge já um empresário que tem determinado um faturamento maior? Como que funciona isso? Cara, a empresa, no geral, ela foi construída para o cara que fatura até 5, 6 milhões por ano, tá? Legal. É o cara que é pequeno. Que não tem muito acesso às coisas, né? Ele não tem, às vezes, acesso, ele não tem grana. A empresa dele só cresce começando a delegar mais, começando a criar processo, a começar a de fato ser mais eficiente. Então o nosso objetivo é como que eu deixo esse cara ser mais eficiente. E a gente entendeu que todo mundo que estava ali conseguia ajudar melhor esse cara. Então hoje a empresa, o Papo de Boteco, é para o cara que fatura até seus 5 milhões ali. E da onde que você tira, você percebe, tipo, pô, essa ideia consegue virar algo grande, mas atingindo esse público? Porque geralmente é um público que a galera não olha, né? Cara, eu acho que a galera não olha porque eles têm a impressão de que esse público não paga, ou que o público é ruim, ou alguma coisa do tipo. Mas foi muito o que a gente falou, que assim, a gente estava disposto a fazer um negócio que a gente alcançasse o máximo de pessoas possíveis. E se a gente for pegar na região, assim, ó, hoje eu atendo de forma particular empresas maiores, né, com consultoria, mentoria e tal. Aí a gente fala de empresas que faturam de 10 milhões para cima no ano, que aí eu atendo Lucas, né? Mas a gente falou assim, cara, beleza, eu atender esses caras, eu vou atender, sei lá, 10, 15 aqui da região no ano. Porque não dá para atender muito mais, que os problemas são mais complexos, são outras coisas e tal. E tinha uma porrada de gente que, cara, não sabia para onde ir, não sabia como alavancar, não sabia como crescer. E a maior parte dos empreendedores são empreendedores pequenos. Sim. A gente falou assim, cara, se ninguém tá fazendo para esses caras, vamos fazer. Então, assim, hoje as instituições que fazem mais são instituições públicas, né? Que fazem mais por esse cara e tal. A gente falou assim, cara, vamos tentar trazer isso focado nesse cara, com preço mais acessível, porque a gente tem a vantagem competitiva também no interior ser mais barato. Sim. Do que eu fazer isso numa capital. Então, eu falei assim, cara, a gente tem essa vantagem, a gente consegue viabilizar o negócio e a gente consegue alcançar, porque a maior parte das pessoas em Sertãozinho ou são comerciantes, ou são autônomos, autônomos, né? São empresários por si só. Eu presa. E eu falei assim, cara, é esse cara aqui que a gente consegue servir melhor. Até entregar mais coisas para ele por um preço acessível. Um preço que ele pode pagar. A gente também não deixa barato, porque o cara tem que sentir um pouco no bolso, né? Cara, passei por isso recentemente. Chegou uma pessoa até mim com alguns questionamentos, principalmente do setor e tal. E, cara, querendo ou não, graças a Deus nós estamos na mesma idade. Estamos com o mesmo tempo de basicamente empreendendo. E aí, 10 anos já se virando, amassando barro, não sei o que e tal. Chego cada vez mais uma galera perguntando pra mim, como é que eu faço isso, como que eu faço aquilo, etc e tal. E eu na broderagem falei, cara, se você quiser, nunca fiz, mas faço uma mentoria pra você. Aí ele falou, não, mas não tenho a grana agora, tal, vamos... Eu falei, não, mas não se preocupa com isso, vamos fazer... E aí, sei lá, depois de 2, 3 meses a gente acerta, você me faz um parceladinho aí. Eu faço um parcelado. Marcamos a primeira reunião, o que aconteceu? Não aconteceu. Não rolou? Não rolou. Mas justamente por conta disso que você está falando. Se o cara não pagar, ele não vai sentir... Ele não se compromete. Ele não vai sentir a importância de fazer a parada. Cara, eu sempre vou muito na linha de que a gente tem que sentir que é um investimento. Sabe? A linha tênue entre estou gastando e estou investindo, ela é muito tênue. Sim. Porque ela está diretamente relacionada com o seu potencial de compra. Então eu falo assim, cara, tem que ser um potencial de compra que o cara vai estar investindo, ele não vai estar gastando. E ele tem que ter, dentro da linha vai estar a visão, né? Ele precisa ter a visão de que aquilo é um investimento. Porque às vezes o cara, vou investir nisso, mas é um custo para a empresa. Mas talvez até por um movimento que ele vê outras pessoas fazendo, né? Ele não entende de fato para que serve, para que é. E aí o cara entra como se fosse um custo.
Mas experimentei isso na pele, cara, que eu falei, tá, não, então eu entendi. Então realmente para fazer a coisa acontecer, você tem que pôr preço. Não vai adiantar você fazer a parada de graça ou para ajudar, etc e tal. Depois parece que você é até meio carrasco, né? Pô, mas ele poderia tanto passar o conhecimento de maneira gratuita, etc e tal, mas não funciona. É o famoso, aquilo que é grátis a pessoa não valoriza. Cara, e é um ponto que eu vejo assim. Você pega até o exemplo da imersão que a gente conheceu e tal. Cara, se o cara pegar uma imersão de 5 mil reais e uma imersão de 30 mil reais, na de 30 mil você vai tomar energético, você vai tomar café, você não perder uma palavra que vai ser falada lá. E você vai, a chance de você aplicar aquilo é muito maior. Na imersão do Galileu, a gente estava num outro momento de empresa, eu já olhava para a empresa e falava para o Guilherme, meu sócio, falava, Gui, a gente precisa olhar para o marketing da empresa. E aí começou esse movimento de se falar de branding e tal. Eu falei para ele, cara, tem uma parada que é branding, a gente precisa aprender que é para tentar se comunicar de uma única maneira, em várias formas. Com coerência, como uma marca e tal. E aí lá na própria imersão, eu lembro que conforme a gente estava num outro momento de empresa, então eu acho que foi mais ou menos isso, uns 4, 5 mil. Não me recordo agora. Eu acho que foi algo em torno disso. Cara, na época pra mim era muita grana. Não que não seja agora, mas o fator de condição na época... Você não pode ficar falando muito, senão os caras vão começar a te cobrar 4 mil por qualquer coisa, né? Toma cuidado, né? Verdade. Fala que é muita grana ainda. É muita grana. Corta, Araque. É muita grana. E aí, velho, tudo o que ele falava, principalmente eu, que lá tinha um monte de gente de PP, jornalista... A maior parte das pessoas que estavam lá era da área. Era da área. Eu venho de construção, acho que tinha eu de construção civil e um médico. E aí ele falou, mano, eu anotava tudo. Eu saí com o caderno lotado. Aí na hora que ele tava indo embora, você que era o menino que tava anotando, né? Pô, você tava anotando coisa pra caramba, provavelmente você... Tava anotando tudo. Irmão, eu tava fazendo aquela imersão como se fosse um MBA, pô. A última da tua vida. Era basicamente o único recurso que eu tinha, na condição que eu tinha. All-in, mano. E de certa maneira me ajudou muito. Na hora que eu chego no escritório e falo, a gente tem que fazer isso. De lá pra cá, o que eu entendi? Que em vez de eu ficar quebrando a cabeça, por mais básico que seja o curso, mais fácil eu fazer, que foi o caso do curso do podcast, mais fácil eu fazer o curso, eu trago um conhecimento o mais básico que seja para me direcionar. E por aí vai. Então, invistam. Faz muito mais sentido. Uma parada que eu ia te perguntar. Como que você cria... como que você cria um ambiente onde você faz as pessoas se conectar, fechar negócio... não ser só um ambiente, entendeu? Que basicamente o papo de boteco, papo de boteco ele tem uma certa intenção, né? Sim. Em atingir, em passar um conteúdo. Como que você cria esse ambiente, cara? Cara, uma das coisas que a gente discutiu no grupo do clube recentemente isso, que as pessoas também têm que entender qual é a atribuição que elas colocam ao evento. Porque networking nunca é sobre o cara que organiza o evento, mas é sobre a sua intenção dentro do evento. Então, tipo assim, o networking é muito mais sobre o cara que vai no evento do que sobre o cara que organiza. A minha responsabilidade é como eu crio um ambiente confortável e estratégico para o cara criar networking, para o cara criar a conexão, para o cara conversar, para o cara poder conversar com as outras pessoas que estão perto, para ele conseguir trocar ideia. Então, esse é meu objetivo. Então, tipo, a gente vai fazer o palco, eu penso, cara, o palco... Nessa próxima edição, a gente vai fazer o palco 360. Legal. Então, cara, o meu palco tem que ter a mesma distância do cara de cá, a mesma distância do cara de cá, a mesma distância de cada de cá. Eu ando o lugar inteiro pra ver se todo mundo tem visão. E ainda assim, cara, mesa, todo mundo tem que estar de frente um pro outro. Nenhuma mesa a gente vai tentar colocar de costa pro palco. O cara consegue virar a cadeira pro palco e tal. Então a gente cria esse ambiente. Então, por exemplo, até nos crachás, antigamente a gente colocava na credencial o nome da empresa e o nome da pessoa. Dessa vez a gente colocou o nome da pessoa e o @do Instagram. Por quê? Porque eu quero que o cara fale o que ele faz.
Se o cara ficar esperando alguém olhar na credencial dele e falar assim, o que você faz? Então, assim, não, eu quero que vocês conversem. É mais fácil você cortar uma... Corta caminho, pô. Deixa mais fácil a comunicação. Exato. Então eu falo assim, cara, eu quero que a pessoa chame pelo nome e de fato que ela se interesse. Sim. Porque o começo do networking é você se interessar com outra pessoa. Então a gente tenta criar um ambiente para, obviamente, fazer com que as conversas fluem, fazer com que as pessoas conversem, fazer com que as pessoas se interessem umas pelas outras. Agora, elas não podem colocar a responsabilidade no cara que organiza delas não terem feito isso. Porque é o que as pessoas fazem. Elas vão lá e falam assim, cara, fui no evento, mas o evento é ruim de networking. Você tentou conversar com alguém? Que é o primeiro passo, velho. Se a gente chega lá no curso do Galileu... eu lembro até hoje do dia do curso do Galileu, que me chamou muita atenção, que eu cheguei e parecia um cemitério. Foi. Aí juntou a gente lá, tava eu, você, o André... E na realidade foi você que puxou o assunto. Porque eu cheguei e falei assim, cara... Eu tava incomodado já. Eu falei, mano... E eu lembro que quando eu puxei o assunto... Porque eu lembro disso, velho. Porque eu sou o cara de pau, normalmente. E eu comecei a puxar o assunto com o André, que tava do meu lado. Você tava longe e você veio. Eu lembro dessa cena até hoje. Foi. Aí chegou você, aí chegou a Lari, a outra menina, pra conversar. Tava lá próximo do vidro. Aí eu já tava incomodado. Eu falei, cara, mas eu não conheço... Porque eu me senti um peixe fora d'água. Que não era um ambiente que... Eu teria não era o seu ambiente. Não teria semelhança ali pra puxar, conversar com a pessoa. Eu trabalho com isso. Não. Falei, tá, o que eu vou fazer? E fiquei observando o ambiente. Eu não estava no ambiente adequado pra mim naquele momento, mas eu fiquei observando o movimento do ambiente. Eis que... Chega alguém pra fazer a confusão. Eis que chega você. Chega alguém pra fazer a confusão. Aí eu acho que o André já tava encostado lá na... Já, mas tava um cemitério. Eu falei assim, velho, ninguém conversa com ninguém aqui. E foi aí que a gente começou a conversar ali, que eu falei assim, cara... Então, assim, muito da responsabilidade do networking acontecer é muita responsabilidade nossa. Do quanto a gente quer ser interessante pro lugar. Literalmente. Então, uma das coisas que eu sempre falo pros caras, pra galera do clube, eu falo assim, e essa foi uma das coisas que a gente colocou que o clube não seria um clube de networking. Que é, cara, o clube é de alavancagem de negócio. A nossa missão aqui é gerar lucro pro teu negócio. Que seja via networking, que seja via ferramenta. Mas o networking não é a principal... Porque, cara, recentemente eu paguei um grupo de networking aqui de Ribeirão, eu paguei acho que 6 ou 7 mil reais pra ficar um ano. Cara, eu entrei no grupo, tinha algumas panelinhas de um lado, panelinha do outro, e eu falei assim, onde que eu entro? Então, de fato, assim, e o que o dono faz... Aí que eu acho que é o grande ponto. O que o dono fazia pra me incluir? Nada. Então eu falei assim, então não é um grupo de networking. Sim. É um grupo de empresário que tá aqui pra ouvir alguma coisa de alguém falar. Eu falei assim, cara, não é isso que eu quero. E tanto que networking é uma das coisas que a gente traz pro cara como alavancagem do negócio. E também que, cara, não dá para depender só de networking, não dá para depender só de indicação, não dá para depender só de sorte no negócio. Então, uma das coisas que a gente leva é isso. Porque eu acredito, velho, que muitas vezes o ambiente eu tenho que construir para que a conversa seja confortável. Mas eu não posso ser responsável por fazer aquele evento ter ou não networking, entendeu? Então, vai ser a consequência, né? A minha missão, assim, como a cara do evento, é obviamente, cara, eu tento passar em mesa, eu tento conversar, tipo, pô, eu sei que tem um cara que tem um negócio que faz sentido com o teu, eu vou lá e te apresento ele. Então, essa é a minha responsabilidade no evento, que é, cara, como que eu uno as peças que dá pra, de fato, unir aqui e construir um ambiente que seja agradável. Legal. Então, é mais isso que a gente pensa. São as maneiras de você puxar e alavancar e fazer o networking acontecer meio que ali de alguma forma, sabe? Então, tanto que o nosso evento ele passa por 3 etapas, o modelo que a gente vai fazer agora. O palestrante entra, ele tem 20 minutos de uma palestra, esquema TEDx, assim, tá ligado? Então ele tem 20 minutos de palestra, depois ele tem 1 hora de talk comigo. Então eu sou o host aqui, uma conversa que a gente está tendo, 1 hora. E depois a gente tem 20 minutos de pergunta e resposta do público pro palestrante. Por quê? Por que tem essas perguntas? Porque muitas vezes o cara que não tem vergonha, ele faz aquela pergunta, um outro cara que está na mesa acha interessante a pergunta. E aí é o ponto de partida de começar aquela conversa. Então, quanto mais as pessoas vão aparecendo, que é o mesmo lance que a gente falou lá da imersão. Pô, se vem um conversar, todo mundo quer se juntar nesse um. Então, como que a gente dá audiência pro cara ir perguntando? Ao ambiente que não tinha panela se cria, né? Eu lembro, que na realidade eu lembro que no final, que teve aquele coffee e tal, depois da imersão. A gente foi almoçar junto também. Foi. Eu lembro que nós sentamos lá,
Mano, aí a roda ficou enorme, tipo... Era uma rodinha com 3, né? Aí ficou um monte de pessoas, depois veio o Galileu que tava conversando com as pessoas, ele foi, sentou um bom tempo, trocou ideia com nós lá e tal. Então é literalmente, tipo, preparar o ambiente para que ele seja de maneira intencional e trazer o resultado que a gente espera, né? Então assim, é justamente o que a gente pensa, é como que a gente cria um ambiente que as conversas sejam boas. Agora, se a conversa vai ser boa, depende muito de quem está conversando. De quem vai iniciar ela. E a gente não tem o controle de quem vai ou não vai no evento. Sim. Tipo, a gente vende para as pessoas, mas eu não sei se a pessoa conversa bem, se ela é mais tímida. Então a gente já tem até a maior dor do nosso negócio é que muitas vezes as notas baixas que a gente recebe pelo evento não é responsabilidade nossa. Porque o cara vai lá e dá um NPS 5. Aí eu pergunto pro cara, por que você deu essa nota? Porque eu não consegui fazer networking. Cara, aí a gente tenta ligar, conversar pra entender o porquê. Aí você vai mais a fundo entendendo o que é o networking. Aí eu entendo, cara, isso já não tá dentro do meu escopo de conseguir fazer pro cara, entendeu? Acho que criar o ambiente é a nossa missão. Vai depender da pessoa. Agora... Então vai depender de você, pô. Fazer de conexão depende do cara. Mano, agora uma pergunta mais provocativa. O que você acha disso, Araki? Se você tivesse um cheque em branco para investir na sua comunidade, o que você faria primeiro? Caraca, velho. Um cheque em branco? Eu compraria meia dúzia dos negócios. Eu compraria o negócio deles, não. Cara, se eu tivesse um cheque em branco... O que eu penso, assim, principalmente da minha comunidade, tá? Principalmente lá do evento. Eu sinto que se os caras sentissem um gostinho de como é delegar um pouco mais, estruturar um pouco mais, começar a fazer processo, dá trabalho isso tudo, mas se eles tivessem um gostinho disso, os caras iam ficar meio que viciados nisso, entendeu? Em fazer uma empresa estruturada e crescer. E ver o resultado, né? Então eu acho que assim, hoje, tecnicamente, se eu fosse falar emocionalmente seria uma coisa, mas assim, tecnicamente, talvez eu compraria tempo para eles. Para os caras verem como é gerir uma empresa com mais tempo para pensar na empresa. Porque os caras estão dominados pelo operacional da empresa. Principalmente porque como você acaba atendendo o menor, o micro, né? Ele tem que fazer tudo. Ele é o eu presa e aí você... E aí que vem o ponto. Qual que é a nossa função? Cara, eu sou a eu presa, mas até quando eu vou ser? Tem que ter prazo, velho. Você compraria o tempo do cara para poder mostrar isso para ele, né? Pra mostrar, cara, talvez se você contratar um cara aqui, você vai perder um pouco do dinheiro do teu bolso hoje. Você vai ter um salário menor. Mas, quanto que você vai crescer? Então, de fato tentar, talvez dar tempo pro cara entender como seria ter uma empresa, pensar na empresa, tá ligado? Então, tipo, eu acho que o cheque em branco compra tempo. Esse é o ponto. Mas comprar o tempo do cara para ele poder pensar estrategicamente na empresa dele. Então tirar ele, né? Tira ele de dentro do problema dele. Exato. E mostra... cara, é você numa imersão de 2 dias e você pensar você só pensa estrategicamente na tua empresa. E se você voltar na segunda-feira... É por isso que essas imersões dão resultado. Né? Exato. Porque de fato, véio, você fica imerso pensando na tua empresa. Muitas vezes a gente não tem tempo para isso, sabe? A gente nós só vamos tocando, vai. Obviamente, né? Eu também sempre entendo que existe a capacidade emocional do dono, sabe? De delegar, de investir, de risco. Então eu falo, cara, eu sou um cara que de absorver o problema, né? Eu sou um cara que, cara, eu não tenho muito medo de risco, assim, sabe? Por isso que eu jogo poker. Então, tipo, eu não tenho muito medo do risco, velho. Então eu falo... all-in é mato. Não, all-in... tá com pouca ficha. Compensa mais o all-in ou o rebuy? É all-in. Se eu perder, eu compro mais ficha. Então, a gente fala... Porque dentro do clube do Papo de Boteco, a gente tem o clube de poker. Legal. Que a gente joga lá, os meninos vão lá na minha casa mesmo, a gente comprou uma mesa e tal, a gente joga poker. E eu falo assim, cara, muitos empresários, às vezes, eles estão um passo do sucesso, mas o que impede o passo é o risco. E tem gente que não está disposto. Então, eu acho que o cheque em branco era para o cara começar a pensar assim, vale a pena correr esse risco? Porque eles nem pensam nisso, sabe? Eles estão tão consumidos pelo operacional que é muito difícil. Sim. Uma coisa que eu ia te perguntar dá aí 3 dicas para a galera, de um pouco do que vocês fazem lá, para o cara olhar para o negócio dele, o micro, pequeno empreendedor ali, olhar para dentro do negócio dele e você dar um
um melzinho na chupeta pra ele do que ele pode encontrar dentro do papo de boteco, pô. Pô, você tá me complicando aqui, hein, velho. Só umas perguntas difíceis, né? Cara, não tinha pensado nisso antes. É. Cara, eu acho que o primeiro ponto, que é... Tanto que é o primeiro trimestre que a gente trabalha com esses empresários lá, é sempre um trimestre de entender a realidade do negócio. Então, quanto que eu gasto, quanto que eu custo, quanto que eu pago para ter um cliente novo, quais são os meus melhores clientes. Eu não estou falando que é homem, mulher, idade, não. Qual que é o cara que me dá mais margem, o cara que me dá faz faturamento. E entender de fato isso. Então, eu acho que a primeira dica de todas, cara, esteja mais próximo possível da realidade do teu negócio. Quanto mais distante você estiver da realidade, e não só do negócio, acho que da vida, assim, ó, quanto mais distante você estiver da realidade, mais difícil vai ser. Porque você vai achar que você pode fazer coisas que não dá, você vai achar que você está num momento que seu negócio está aqui, e você está achando você o cara mais foda do mundo, e você não é. E às vezes é importante a gente estar na realidade, porque... Entender, né? Cara, se eu não sou mais foda, como eu faço para ser? Então, entender de fato aqui, a gente sempre tenta trazer... É um trabalho meio chato que a gente faz, né? Que é trazer o cara para a realidade. Sim. Então, principalmente entender as métricas que são essenciais para o negócio do cara. Sim. Então, balanço patrimonial, balancete, custo de aquisição de cliente, lifetime value. Então, tipo, primeiro entender todas as métricas do negócio. Dos ponto. O segundo ponto é como que eu crio uma arquitetura de receita para eu abrir os canais de venda e não depender de uma coisa só. O grande erro assim, dos pequenos, principalmente, é que para eles está tudo bem depender de indicação. E tá tudo bem para mim também. Só que você não pode... Não é o suficiente. Exato, vamos por assim, cara, tem mês que 4 pessoas te indicam, tem mês que ninguém te indica. Tem mês que um cara vai te indicar. Eu falo assim, Lucas, não consigo dormir assim, velho. Se o meu negócio depender de indicação, eu não durmo. O pequeno não consegue entender que existe um puta mar azul fora daquilo que ele já está empenhando, né? Exato. Sei lá, que seja por mídia paga. E aí você basicamente traz ele para esse nível de consciência. Cara, peraí, 4 indicação, pô, legal. Mas você já aprendeu o que é canal de aquisição? Exato. Você já viu isso daqui, ó? Exato. Um outro pessoal que veio aqui de marketing também falou a mesma coisa. Acho que a maior dificuldade, talvez, dos empresários é entender canais de aquisição. Aqueles que já têm um certo sucesso na vida, acho que já passa a entender mais, e aí o resultado fala até mais por si só. Mas acho que a maioria que ainda não destravou isso, no mínimo entender o que é canal de aquisição. Cara, a gente estava conversando um pouco antes aqui, que depois que a gente abriu o canal e-commerce lá na empresa, na Serflex, mudou tudo, cara. Assim, pra gente, é o melhor canal de aquisição de cliente da empresa. E não só... E a arquitetura... No mercado extremamente tradicional. No mercado tradicional, no mercado nichado, num produto nichado, assim, um nicho específico. E a gente foi entendendo como criar uma arquitetura de receita do canal de aquisição digital. Então, é de fato entender, porque eu não acho que só o empresário, tá? É aquela velha história. O rico nunca pensa em como gastar menos, o rico sempre pensa em como ganhar mais. Como que eu faturo mais? Eu não quero reduzir meu custo de vida de 20 para 10. O cara quer aumentar o faturamento para 50. Sim. Então eu acho que é muito nessa perspectiva assim do cara, que é como que eu abro o canal de aquisição da empresa, como que eu tenho uma arquitetura de receita bem feita, como que eu tenho uma esteira de produto bem pensada, como eu entendo meu cliente bem pensado. Cara, às vezes eu falo assim, ó, uma das coisas que eu fiz lá, e justamente, a gente aumentou o e-commerce em 15 vezes o faturamento em 3 anos. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi pegar os melhores clientes que tinha e ligar pros caras. Por que você compra de mim? Por que você faz isso? O que é o diferencial do meu site que você compra aqui? O cara vai falar, porque é mais fácil. Porque o frete é barato. Porque você tem todas as peças que eu preciso. Eu tenho todas as peças que você precisa? Tenho. Beleza, bota aí no tráfego pago que o cara vai ter todas as peças que ele precisa no meu site. Então o cliente me dá a resposta. Trabalhou dentro de casa. Tipo, o cliente me dá a própria resposta do que eu posso atrair mais. E você falando, eu tô pensando aqui, cara, imagina o tanto de dor que as empresas que procuram pelo produto da sua empresa não tinha por procurar canais que oferecia os produtos e não achava. Cara, e você pega, tipo, a minha empresa hoje de peça, cara, qual que é a grande treta lá, tá? É que o cara que compra de mim, se ele ficar um dia com a máquina dele parada, tá perdendo. Fudeu. Não sei nem quanto que ele tá perdendo. Não sei nem se eu consigo fazer essa conta de quanto que ele tá perdendo ali de fato. Mas às vezes é 1 ou 2 máquinas. E aí ele tem que pedir essa peça no fornecedor. O cara demorava 60, 70 dias para entregar a peça. Então não é um dia parado, são 60 dias parado. Você põe via e-commerce. E aí a gente vai lá, a gente compra um estoque alto
e distribuo pro cara, ó, beleza, tua máquina tá parada, amanhã a peça tá aí. Compra aí que a peça tá aí amanhã. Mando pro cara e, tipo, eu resolvi um problema do cara. Por quê? Todos os clientes que eu liguei, qual que era o negócio deles? Cara, ó, você tem sempre as peças que eu preciso a pronta entrega. Então fechou, não preciso fazer pedido, não preciso fazer nada, tem a pronta entrega? Ok. Tá bom, Então fizemos a reunião da empresa e falava assim, cara, qual que é o nosso diferencial competitivo? A gente tem mais peça que todo mundo. É isso. E aí o outro vai ter o diferencial que é entregar mais rápido. O outro vai ter o diferencial que é melhor preço. Sim, o meu diferencial é entender que eu tenho a maior parte de peças a pronta entrega disponíveis. Então é um pouco do... Cara, deixa eu entender o que é o diferencial para eu começar a abrir canal de aquisição aqui, para eu começar a aumentar minha receita. Sim. Eu acho que esse é o segundo ponto, cara. E o terceiro ponto, que aí eu acho que é uma questão mais emocional do que uma questão técnica do negócio, que é muito do que o cara pequeno atribui a sucesso e fracasso. Então, qual que é a história do cara, velho? Ele sempre vai atribuir isso, se é bom ou se é ruim, muito do que ele imagina da vida dele. Então, tipo assim, cara, a gente tem empreendedores lá no clube hoje que tem 40, 50 anos. A gente fala que a rede social é um bom canal de aquisição. Pô, sei lá, provavelmente você usa a rede social como canal de aquisição de cliente ou de lead ali de alguma forma. Aí o cara tem duas coisas. Ou ele dá a desculpa interna, que é, eu sou velho, eu não sei mexer, então não preciso mexer. Ou ele dá a desculpa fora, que é, velho, muda muito rápido, eu não consigo acompanhar. E acaba que o cara construindo essa narrativa toda vez que isso acontece. Então, se eu não sei postar no Instagram, portanto, sou burro, sou velho, portanto, não vou postar. Vamos deixar assim. Exato. Então, portanto, não vou fazer por conta disso. E aí o cara meio que cria uma narrativa que ele tá habituado a responder tudo daquele jeito, velho. Tudo. O cara responde tudo aquele... não vou fazer porque eu não sei. Não vou fazer porque ninguém me ajudou a fazer. Não vou fazer porque tem que ser os menininhos mais novos que faz. Cara, você vai me desculpar, mas se eu não pegar pra fazer, meu amigo... Ou pelo menos pra você contratar alguém pra fazer, minimamente você tem que ter o conhecimento do que você vai fazer. Sim. Ou o objetivo do teu negócio. Então é muito do que a gente falou, cara, o cara tem que ter um objetivo bem definido, ele tem que ter canal de aquisição bem definido e principalmente entender pra ele que ele vai ter que tem coisa que ele vai ter que fazer, vai ter que aprender, vai ter que ir atrás. Igual, cara, eu tenho certeza quase que botaria a mão no fogo por isso. Mas nem 1% das construtoras de Ribeirão Preto foram fazer um curso de branding. Com certeza não. E eu já tinha essa visão lá. Cara, então, assim, cara, o cara não foi fazer. Mas é muito provável. Dado que nós estávamos dentro de uma sala de um cara que estava começando também. Então, tipo assim, ele estava agressivo no sentido de alcance de pessoas e tal. E eu acho que lá na sala nós devíamos estar umas 50 pessoas. Não, devia estar mais. Tava com mais, né? Sim, devia ter umas 80, 70. Por aí. Então, assim... Tudo bem que não é um parâmetro para todos, mas é a mesma coisa quando você vai numa imersão, sei lá, de negócios, um grupo de network, que você encontra diversos outros segmentos. Eu chegou lá, tinha, de diferente do setor, tinha eu e um médico. Sim. Então é igual você está falando. E assim, mano, posso te dizer, em várias outras imersões, desse jeito. Eu já fui em uma que tinha 1000 pessoas. Quantas construtoras tinha lá? Que o cara perguntou. Acho que 2 ou 3. Pô, do tanto que tem. Cara, e aquilo, pô, se você for colocar isso internamente, ou se for contratar alguém pra fazer, você tem que minimamente saber o que você vai fazer. Você não precisa saber como faz. Mas você tem que saber o que vai fazer, que impacto que vai causar, como você vai direcionar, né? Para onde você vai direcionar isso. Exato. Ou saber se faz sentido. Sim. Minimamente. Então, esse é o ponto, assim. As pessoas estão condicionadas a dar desculpa das coisas, velho. Então, eu falo que, cara, muito do não crescer do pequeno é um pouco sobre técnica, é um pouco sobre falta de conhecimento técnico, de como medir, o que fazer, de... Às vezes o cara quer sonegar um imposto lascado, e aí fazer tudo de qualquer jeito, é um pouco disso. E eu acho que o segundo pouco é, cara, e a mentalidade de querer... Você quer crescer? Se você realmente quer crescer, né? Querer crescer é uma escolha. Tipo, você vai querer essa treta? Você vai querer essa bucha? Literalmente. É uma escolha. Literalmente. Então, cara, eu lembro até hoje que uma aluna que a gente teve lá, ela falou assim uma vez, tô preocupada porque eu vou sair do MEI, vou ter que pagar mais imposto. Eu falei, se eu fosse você, eu tava sorrindo que eu ia pagar mais imposto. Vou desenquadrar. Vou desenquadrar, vou fazer o quê, velho? Falei assim, que bom que você tá pagando mais imposto. Porque você tá crescendo, você tá faturando mais. É mudar a mentalidade, né? E aí, tipo assim, a pessoa quer se enquadrar no MEI. Quer ficar só ali, né? Exato. Limitado ainda tá 80 ou 120? É 80? 80. Então, limitado a 80 mil no ano.
Aí eu falo, cara, beleza. Até enquanto estava enquadrado, lindo, maravilhoso. Mas tá desenquadrando, porra, o que tem? Vamos cara? jogar um novo jogo. Um novo jogo, é trazer mais gente, é abrir mais canal. Vamos pro novo jogo, exatamente. É que, obviamente, se você fica ali, né, tipo, 80, você fatura 83. Não compensa pagar imposto mesmo. Mas, pô, já que você vai desenquadrar, meu irmão, vamos pra 100, vamos pra 200. Aqui, ó, 81.500. Porra, velho, aí é complicado. Aí o MEI vai ter que deixar. O cara não consegue pagar nem a alteração do contador. Porque... Tem que ter a gordurinha, velho. Velho, voltando um pouco no tempo, que conselho você daria pro Lucas? Caraca, essa pergunta sempre me pega, velho. Iniciando, pô. O Lucas lá de 18. Velho, eu fui num podcast faz uns 6 meses, vai. Não, faz um pouco mais, eu acho. Que aí o cara perguntou assim pra mim, ó. Quando você foi trabalhar com o Diego e tal, você imaginava que você ia trabalhar com ele? Cara, e eu nunca tinha... Ou com um cara famoso e tal, assim. Eu nunca tinha pensado, mas eu falei assim pra ele, cara, eu imaginava, assim, que eu ia trabalhar com alguém foda. Tipo, eu já sabia que é o que a gente busca, né? Velho, eu não sei nem se eu buscava, mas eu falava assim, ó. Cara, eu sinto que isso vai acontecer alguma hora. Eu sentia isso, mano, e aconteceu. Eu vou te explicar por que eu senti, por que eu fiz isso? Ó, não sei te explicar, velho. Mas eu sabia que isso ia acontecer inevitavelmente uma hora. Tanto que eu fui trabalhar com ele por meio de networking mesmo, velho. Me indicaram tal, e por conta do trabalho, obviamente, né? Eu falo, não é só indicação. O resultado. Você tem que ser indicado, mas você tem que chegar com os 2 pés pra fazer a parada valer a pena. E na época eu falei assim, cara, eu senti assim. Então eu acho que o único conselho que eu me daria, assim, pro Lucas que tá começando, velho, é sempre, não tem problema pensar em ser grande, tá ligado? Mas nenhum. Porque as pessoas veem problemas nisso, velho. Não tem mais nenhum problema. E pensa aqui, ó, e pensa literalmente com força pra você ir pra cima. Porque eu falo assim, ó, que depois que a gente teve mais contato com os empresários, eu fui me colocando no lugar deles, sabe? Eu acho que muita gente tem motivo pra pensar em não ser grande. Por que a família fez, por, sei lá, experiências da vida, por que vezes que caiu. Então, quando eu tomei golpe, quando deu errado alguma coisa, então eu falava assim, cara, beleza, ainda dá tempo, sabe? E eu acho que sempre há tempo. Então, esse foi um do fogo, assim, que eu nunca deixei apagar, que é, cara, eu tenho que ser responsável, eu quero crescer. Sim. Eu tenho que ser responsável pelo meu crescimento, se eu quiser. E teve uma época da minha vida que, tipo, principalmente quando a gente começou a ter muito contato com um empresário desanimado, o cara pequeno desanimado, eu comecei a repensar nisso, sabe? Por um momento eu fiquei fragilizado e falei assim, caraca, velho, deve ser foda pra cacete mesmo. Eu acho que deve ser difícil mesmo. Eu não sei o que eu faço, né? E aí eu comecei a pensar, será que eu vou crescer? E aí começou a vir coisas na minha cabeça, tipo assim, cara, você entra tanto no ambiente... Que vai sabotando. Que é inevitável você não entrar no ambiente. Tem até uma frase, não há um otimista no meio de diversos pessimistas Se salve, Não existe, velho. E aí eu chegava nos meninos que são meus sócios e falei assim, cara, os caras só reclamam do negócio, eles só reclamam que não dá lucro, eles só reclamam... Ou eu sou muito burro, ou esses caras aqui estão tudo certinho e fudeu pra caralho, velho. Os caras estão na maioria. Eu falei assim, velho, tá todo mundo reclamando, tá ruim mesmo, velho. Tá ruim. Tanto que esse tipo de cliente a gente arranca já agora. É filtro. Já. Tipo, agora pra entrar no clube tem um processo seletivo. Legal. Se o cara é pessimista, eu já deixo o cara em casa, velho. Eu falo assim, não, esquece, velho. Se o cara não tiver a mente aberta, literalmente não é um ambiente pra ele, né? Exato. Então, cara, muitas vezes eu entrava em contato com isso e por um tempo eu fui um pouco infectado por isso, assim, sabe? Falei assim, velho, eu vou fazer um evento maior, acho que assim tá bom. Será? Será que eu preciso crescer? Esse formato tá dando certo? Será que eu preciso trabalhar um pouco mais, tal? Eu falava assim, cara, o que eu vou fazer? Então, eu acho que o conselho é, nunca deixe esse fogo morrer. Lute para esse fogo não morrer. Eu acho que vão ter... Se vê que tá apagando, né? Procure fazer coisas que vá fazer essa chama reviver, né? Eu acho que vão ter etapas da vida que você vai ficar meio desanimado mesmo. Faz parte, velho. O investimento que você fez, você tomou um pau lá. Pô, você entrou... Natural. Um mês você ficou no negativo. Eu acho que é normal, sabe? E, cara, eu sempre acho que o conselho que eu daria pra mim era, cara, não deixa o fogo morrer, acredita no feeling e vai. Muito bom. Muito bom. Últimos recados? Dá você um recado pra minha audiência que tá assistindo. Cara, pra você que é do Papo de Boteco... E tá pessimista.
Sai desse episódio. Cara, não assiste isso daqui não, que não é pra você. Você não tá preparado pra essa conversa. Aqui, como que é o quadro que você tem lá? Conversas... Desconforto. Aqui são conversas que vão te gerar desconforto. Cara, mas lá, assim, a gente só faz assunto que, de fato, eu tô bem na linha de ser cancelado. É, né? É, tipo, o primeiro foi Tigrinho, entendeu? Cara, não posso julgar. Aí o segundo posso foi julgar Bebê que eu Reborn. Não posso julgar que eu acho que isso é muito bom. O Tigrinho? Não, tá maluco? O Tigrinho, pô. Os assuntos desconfortáveis, acho que é necessário. E tira a gente da zona de conforto. Cara, mas ainda sobre o Tigrinho, eu tenho uma opinião sobre os jogos que é uma opinião que, cara, eu não culpo ninguém que tá nesse meio, não, velho. Tipo, é difícil ser culpa. Tipo, eu culpo o influenciador que é irresponsável. Sim. Tipo, Virgínia, precisa? Não precisa. Cara, tua empresa fatura 700 milhões no ano, você não precisa divulgar o caralho do Tigrinho. Agora, eu falo assim, cara, é a mesma coisa do cara que a gente tá falando aqui do empresário pequeno. O influenciador a vida inteira ele tentou ganhar um dinheiro com a internet. E sei lá, se ele trampar muito, ele fizer muito provador, ele fizer muita coisa, ele vai ganhar R$2.000 no mês. Aí vai lá na casa de aposta e oferece 20 pra ele. Como que você vai julgar, entendeu? Vai lindo. E aí eu falo assim, ó, e aí tem a outra... E os caras estão em busca de audiência. Aí eu falo assim, tem a outra a parte da moeda, que é a tiazinha que tem 5 filhos, ganha R$1.000 por mês, ela limpa a casa. Cara, você acha que ela tem alguma pretensão de que ela vai ganhar mais que isso? Não tem como você ser gerente de casa. Não tem como você aumentar o teu cargo. O meio que ela convive não... Então, acaba que, cara, qual que é a esperança dela de ganhar um pouquinho mais no mês? O cara tá dando falando assim, não, tô roletando aqui, tô ganhando. Cara, eu não posso culpar. Eu não acho que ela tem falta de inteligência emocional. Até porque, velho, ela não consegue pagar uma psicóloga. Tá muito mais ligado, talvez, a acesso do que o acesso, a barreira de entrada desse acesso é muito menor. Então ela acessa, assim como para jogar na Mega Sena você tem que ir na lotérica, apesar que hoje não precisa. Mas se você faz pelo site, você tem uma quantidade de jogo mínimo. Agora, se você vai na lotérica com, sei lá, 5 conto... Cara, e ainda a Mega Sena é sorte, né? Tipo, pode ser que você seja sorteado. É muito difícil? Sim. No Tigrinho, não. O algoritmo é feito pra você perder. Sim. Então, o maior culpado é o cara que cria o algoritmo. Sim, com certeza. Agora, a cadeia é influenciada pela narrativa desse cara. Né? Exato. Aí, até nesse episódio, a gente fez... O episódio chamava assim, ó. 50 milhões compra o teu caráter? De muitos, sim. De muitos, velho. De muitos. Ainda mais se tiver nessa situação que nós estamos comentando. Exato. Que a pessoa não tem visão, não enxerga que ela vai sair daquele lugar. Ela enxerga isso como uma puta de uma oportunidade. E ela vai perder mais, óbvio, porque a plataforma é condicionada a fazer você perder. Exato. Então é complicado, velho. Assim, é um tema que a gente tenta trazer a realidade de vários pontos diferentes no desconforto. Porque, cara, não tem uma verdade absoluta, isso né? É um papo legal, mano. Só que todo mundo fica culpando, porra, não, mas eu óbvio que eu culpo a Virgínia. É um papo legal e diferente ao mesmo tempo. É diferente, porque geralmente não tem, né? Cara, mas é muito disso, né? É se colocar no lugar do cara que também que tá... Igual eu falei, pô, quando a gente começou a ficar imerso nos empresários pequenos, a gente ficou condicionado a pensar do jeito que eles pensavam. Só que a nossa responsabilidade era não pensar daquele jeito. O nosso trabalho era, como eu mudo isso aí, né? Então era ajudar ele a sair daquele condicionado que não ia deixar ele crescer. Que é a mesma parada, velho. Agora é um trabalho... assim, Lucas, né? Acredito que o trabalho das plataformas é um trabalho muito mais público do governo, de parar com essa putaria, do que de fato do cara que está... Saber barrar isso, né? Exato. Saber barrar isso. Senhoras e senhores, esse é Lucas Petri, pô. O homem tem conteúdo. O papo tava bom, pô. Tava. Vou ficar aqui mais 2 horas. Nossa, mais muito. Mas não vai faltar, nós vamos gravar mais, que nós não falou nada de branding. Ih, nós temos assunto pra caramba. Vou te chamar lá pro meu agora. Então, beleza. Mas o Lucas vai voltar aí pra nós conversar várias outras coisas. Então, fiquem ligados aí, quem sabe. Muito obrigado pelo convite e quando precisar, tamo aí. Onde que a galera pode te encontrar? Verdade. Eu sempre esqueço de me divulgar. Eu sou um cara de marketing muito ineficiente, né? Cara, meu Instagram é lucasdemudo, porque meu nome é Lucas Domingues Petri, então os caras vão procurar DE, né? Uhum. Então é Lucas Demudo Petri. Lucas de Petri. E o Papo de Boteco é Papo de Boteco PDB. Então é o Papo de Boteco, porque pelo branding foi o único jeito que a gente conseguiu registrar a marca. Então tá lá Papo de Boteco PDB. Importante. E é o mesmo nome em todas as redes. Lá no Papo de Boteco no YouTube a gente tem a Mesa, que é o meu podcast,
que eu sempre levo ou uma pessoa ou duas pessoas para falar sobre... Quando são 2 convidados, a gente sempre tenta contrapor as coisas, tipo a visão do cara que contrata, o influenciador e o influenciador na mesma mesa. Ou a gente traz uma pessoa meio que para dar uma aula mesmo daquilo pra gente, mas sempre são assuntos para trazer meio que frameworks práticos pro cara que tá ouvindo. Então, cara, me ensina como que você contrata Como fazer, né? Como fazer. Então, a mesa é comigo, e aí a gente tem o podcast do clube, que a gente faz com os membros do clube. Aí é o Vitão, meu sócio, que toca o podcast do clube. Então, cara, ele é um dos melhores hosts que eu conheço, ele que toca isso aí. O Desconforto somos eu e ele. Então, também tá lá dentro do nosso guarda-chuva de episódios lá. E agora a gente tá pensando em trazer novos quadros lá, mas por enquanto a gente tá nesse que a gente não é Casé TV ainda. A gente tá segurando pra ser um dia. Mas lá no YouTube vai encontrar bastante, no Instagram também a gente tá postando conteúdo com bastante frequência. Legal, E legal. a gente faz os eventos do clube também. Acontece todos os meses. Quem quiser conhecer um evento, pode ir lá no nosso Instagram e falar que quer conhecer um evento. A gente também abre alguns convites, se a pessoa for, obviamente, qualificada para ir. Passa por um processo seletivo. Se você passar no crivo, você vai. Se você for pessimista, você nem... Se chegar com um chorinho, não vai. A própria DM já bloqueia. Exato. O ManyChat já fala assim, ó, não, esse aqui não pode. Não é apropriado. Mas podem procurar em qualquer uma dessas redes aí que a gente vai estar lá. Cara, agradeço pela vinda, pelo papo. Espero ter agregado mais uma vez aí com um papo profundo, né? Um pouquinho aí. E para você que ainda não nos segue, segue a gente, deixa um like, compartilha, manda isso para todo mundo, para participar do Papo de Boteco, para assistir os nossos canais. Vamos fazer aí um movimento e até mais. Bye.